Olá, boa noite. Estamos começando o nosso encontro semanal das quartas-feiras, sábados e segundas, né? O Fala Doutor. Quarta-feira é dia de programa ao vivo, então hoje você liga e participa. Sábado e segunda, reprise, né? Reprises, sábado, 1 da tarde, segunda, 9h30 da manhã. Bem, gente, 2014, já estamos aí quase vencendo o primeiro mês do ano, né? A maioria das pessoas que tiram férias no mês de janeiro, grande maioria já retornou às atividades. Isso porque boa parte das instituições que paralisam, paralisam não vou dizer, né, mas que têm atividade reduzida no início do ano, já retomaram a sua carga total, apesar de que há o costume de dizer que o Brasil só funciona depois do Carnaval, né? Mas nesse ano de Copa do Mundo no Brasil as coisas vão começar mais cedo, porque vão ter que dar um tempo no meio do ano, né? As aulas nas escolas públicas e particulares, muitas delas vão começar mais cedo. As escolas públicas, algumas já até começaram, né, as aulas. Bem, passado aquele período de gozo, aquele período de férias, de fim de ano, onde as pessoas se esbaldam, né, comem muito, porque vem as festas de fim de ano, Natal, Réveillon, aí vem um pouco de férias, onde há aquele descanso, né. Mas você pensa que está tudo às mil maravilhas, aí recomeça tudo de novo, né? Quando você chega em casa, aquele monte de conta para pagar, né? Toda a rotina reinicia. E você se preparou para o ano? Você preparou o seu coração para o ano? Fez o check-up devido que deveria ter feito? As surpresas podem pegar você, né? E de repente você não pode chegar ao final do ano. Não é isso que a gente quer. Mas infelizmente vai acontecer com muitas pessoas. Tomara que não seja comigo. Deixa eu bater 3 vezes na madeira aqui para isolar. Não é nem com você que está aí nos assistindo. Quais são essas surpresas que o coração pode nos preparar, né? A gente faz sempre uma associação do coração com a emoção. Na realidade, não. O foco da emoção é o cérebro, mas a simbologia do coração. Que surpresas que ele pode nos preparar e como enfrentar esses problemas? Converso hoje, aqui no programa Fala Doutor, com o cardiologista, o Dr. Rosenberg Medeiros. Estava meio sumido aqui do nosso programa, né? E atendendo a insistentes pedidos, tanto dos telespectadores quanto da produção do programa, ele hoje nos honra aqui com a sua presença. Dr. Rosenberg Medeiros, boa noite, um prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui no programa Fala Doutor. Boa noite, Afonso. Eu também quero dar 3 toquinhos aqui na madeira para que não aconteça comigo. Que realmente, Afonso, sua explanação inicial foi brilhante e é o que a gente está vendo hoje, infelizmente. Hoje a gente lida com várias pessoas que voltou das férias e que foi para o sul da Bahia, que foi para Salvador, que foi para Alagoas, que foi descansar. Aí, como você falou, chegou em casa, vários carnês para pagar IPTU, IPVA, imposto, escola, material escolar, e a pessoa às vezes até esquece do plano de saúde. E aí a pessoa é pega de surpresa mesmo. Aí você perguntou, quais são as coisas principais que acontecem com essas pessoas que esquecem que o corpo dele é uma máquina? Assim como o carro, quando você viajou, você teve que olhar o óleo, teve que fazer aquela calibragem no pneu, teve que ver como é que está o motor, ver como é que está o farol, ver como é que está os limpadores de para-brisa, que são a visão da gente, ver se está tudo normal. Você chega e esquece que seu corpo também você tinha que ter olhado para ver como é que está o colesterol, como é que está a sua glicose. O colesterol é o óleo do corpo, a glicose é a gasolina do corpo. Ver como é que está, como diz, o seu estado geral e o mais fundamental que você falou, o seu coração, sua pressão, que é a pressão que o motor às vezes tem, que às vezes a pessoa olha e vê se o motor está com algum vazamento, alguma coisa. E, Afonso, é incrível falar com você. Eu hoje trabalho no Hospital Protocolo, trabalho no Hospital Haroldo Torim. Até queria agradecer o convite lá por parte do provedor Paulo Sérgio e do doutor Alexandre, que é o chefe da cardiologia lá hoje, da hemodinâmica, que me convidaram, eu fui prontamente trabalhar lá. Agora estou no protocolo, estou no doutorim. E o que a gente vê, Afonso, é o seguinte, muitas pessoas sendo pegas de surpresa, com crise hipertensiva, ou seja, pressão elevada. Hoje mesmo, uma pessoa com a pressão de 29 por 14, ou seja, 290 por
por 140 milímetros de Hg, que a gente não sabia que tinha problema. Já chegou com a boca, com o rosto meio torto, a mão dormente, a perna dormente, quer dizer, um quadro de hemiparesia da comissura labial. Era um derrame que a pessoa estava desenvolvendo, após ter tido umas férias tranquilas, viajado com a família maravilhosa para o sul da Bahia, e teve um derrame cerebral por causa de uma crise hipertensiva. Isso, um caso hoje que eu atendi. E como esses casos do dia a dia, você citou janeiro e agora, a gente vê aumentar, fora a hipertensão, a arritmia cardíaca, as pessoas queixando palpitações, queixando desconforto torácico, dor no peito e o infarto, Afonso, mesmo com todo o trabalho espetacular do governo federal, que orienta, que dá remédio de graça, com todo o trabalho maravilhoso do governo estadual e do governo municipal, a gente vê que a gente tem casos ainda de pessoas infartando, perdendo músculo do coração. E o pior, Afonso, uma coisa que chama a atenção, que entristece a gente. Agora, essa semana, um rapaz de 23 anos tem infarto de miocárdio. 23 anos. Aí você vai... Tendência familiar, né, Ronaldo? Não, uso de droga, Afonso. Uso de droga. Uso de droga. Paciente fazer uso de cocaína e mais várias extravagâncias, noite mal dormida, isso aqui, fumante. E a pessoa, a gente fica triste, o pai, o que foi que meu filho teve? Infelizmente, seu filho relatou, tem que falar para você que seu pai dele é o responsável, relatou que fazia uso de droga e chegou infartado. A gente jamais vai citar o nome das pessoas por questão de ética médica, né? Mas vem acontecer nisso. Então você falou, férias, conta para pagar, não check-up. Isso vai terminar em quê? Vai terminar no pronto-socorro do hospital, vai terminar numa ponte safena, vai terminar no stent no coração, vai terminar no sistema de fisioterapia para tentar recuperar a personalidade de novo, teve um derrame. Quer dizer, são os fatores, ou um problema renal grave. Então, isso vai acontecer. Por quê? Porque você não cuidou, você relaxou, você achou que era só, como diz, balada, é só festa, é só, como diz, bebida, noite mal dormida, excesso de cigarro, uso de esses remédios para poder não dormir, a base de cafeína, esse reativante. Os energéticos, esses energéticos, muito utilizados em doses de uísque, para o cara ficar embalada de boate. Eu tive a oportunidade, Afonso, de viajar no sul da Bahia. Eu vi assim, pessoas assim, lá no hotel onde eu estava, pessoas assim, a noite todinha acordada, dançando. Eu, quando dava 11 horas, estava morrendo de sono, já dormia, acordava às 6 horas da manhã, fazia aquela caminhada na praia ali todinha, e o povo continuava dançando, no outro dia o povo continuava bebendo. Eu falei, gente do céu, como é que esse pessoal novo aí aguenta ficar bebendo, usando esses reativantes, bebida alcoólica, noite dormindo, fumando? E aí é o retrato hoje, que a gente está vendo hoje, em Montes Claros, em Minas Gerais e no Brasil. Então, eu queria até te parabenizar por essa ressalva inicial aí, que é a pura realidade, Afonso. Doutor Zemberg, eu quero lembrar o nosso telespectador, você que está aí acompanhando o nosso programa, ligue e participe, 3221-9498 ou 3216-6385, são os telefones da TV Gerais para você ligar participando do programa Fala Doutor. Ao final você vai concorrer a um kit de brindes da Drogaria Minas Brasil, que está aqui, olha, que maravilha já, embrulho de luxo, né, do espaço de luxo da Drogaria Minas Brasil. Aqui neste kit você vai ter um shampoo essencial, essenciale, né? Nutrição intensa, um condicionador essencial e também nutrição intensa, e o Intensicolor coloração creme, produtos Novelli da Espaço de Luxo da Drogaria Minas Brasil. Doutor Zemberg, falou aí do problema do sujeito que chegou lá com a pressão de 29/14. 29/14. Mas eu acho que quase todo mundo sabe que a pressão normal é 12/8, né? A considerada normal é 12/8. Existe uma controvérsia, você não vai explicar isso aqui. Hoje, Afonso... Mas até que limite ele é tolerável, pode-se assim dizer? É 12/8, mas não, a minha está 15/10, 15/11, 16/11, é tolerável, dá para aguentar, ou é risco? Bom, existe hoje um estudo, hoje em Alagoas, existe um estudo também em São Paulo, acho que no Dante Pazanese, onde eles, olha que controvérsia interessante, eles dão muito mais valor hoje, não mais na pressão braquial, que é importantíssima. Pressão braquial é aquela pressão que eu pego o aparelho, coloco no seu braço aqui e mexo sua pressão. Convencionou-se dizer que a pressão normal seria 12/8, ou 120/80. Mas nos consensos atuais, já chegou até dizer que a pressão ideal da própria Sociedade Brasileira de Cardiologia seria o ideal você manter 11/7.
11 por 7. Mas não quer dizer que você que tem uma pressão 14 por 8, ou que você tem uma pressão, por exemplo, 13 por 9, que você está correndo risco, que você vai passar mal. Aí vai depender do sintoma. Eu queria alertar sobre um trabalho novo, e aí o programa vai trazer novidade, né? Hoje também, na cardiologia, se dá muito valor à famosa pressão central. Muitas vezes a pessoa tem a pressão braquial, ou periférica, na artéria braquial aqui do braço, normal 12 por 8, mas quando a pessoa mede a pressão central, através do um método invasivo, chama PIA, e existe também um aparelho hoje que se pode medir essa pressão central da pessoa. Ele pode ter a pressão 12 por 8, você achar normal, mas quando ele vai avaliar a pressão central, que seria normal na faixa de 8, ela pode estar 10, ele pode estar com a pressão periférica 12 por 8, mas está com a pressão central um pouco mais elevada. Então, eles enfatizam muito a questão da pressão central, que vai ser o próximo tema da cardiologia da agora para frente. Inclusive, Afonso, eles falam muito em certos tipos de medicamentos que, às vezes, mascara a pressão. Vou dar um exemplo aqui. Se usa muito hoje na rede popular o atenolol, que é um beta-bloqueador, e esse beta-bloqueador, ele é de segunda geração, é dado de graça nas farmácias, as pessoas tomam esse remédio. Mas só tem que, com relação ao atenolol, no controle da pressão central do indivíduo, ele não se mostra muito eficaz. Então, estuda outra droga, por exemplo, Nefibolol, é outra droga nova que estão pensando que atua eficazmente na pressão central. Então, isso é coisa que vai ser discutida ainda na cardiologia, nós vamos falar mais no programa. Agora, o ideal é o que você me perguntou, qual que é a pressão ideal? Não vão complicar a situação, isso vai ficar para um próximo programa. O ideal é que, após o médico medir sua pressão, pelo menos 3 tomadas, presta atenção, nunca uma pressão vale. Tem que medir a pressão sentado, depois você olha a pressão, passa um tempinho deitado, depois você olha a pressão em pé, e se tiver um tempinho, 5 a 10 minutos, olha mais uma vez a pressão sentada. Você faz a média das 4 pressões e faz uma média dela, vamos supor, 12 por 8, 13 por 8, no final somando, se deu 12 por 8, 11 por 7, 11 por 8, está normal. Mas nunca a primeira pressão é a pressão que você tem. Você, por exemplo, você pode estar nervoso, você brigou lá na sua casa, com um problema com o vizinho, aí você fica com raiva, sua pressão pode subir. Você briga com a questão com um parente que deu um problema financeiro com você, você pode estar com pressão alta nesse momento. Você briga com a esposa, pode estar com pressão alta. Você bate um carro na rua, na hora, chega um pessoal do SAMU, mete sua pressão, você pode estar com pressão alta. Então, mas isso... em condições normais, sem estresse. 12 por 8, vamos... A pessoa chega no médico... É 12 por 8. Eu falei 11 por 7, quem puder ficar 11 por 7, é até melhor. Mas vamos colocar o parâmetro 12 por 8, 13 por 8... 11 por 7, mesmo a pessoa 11 tomando por 8. Remédio, a pressão... 12 por 8. Mesmo tomando remédio, ela está lá com a pressão ali... 14 por 8. 16 por 10, 15 por... Aí já está um pouquinho alta. Tem que procurar outro remédio. Aí tem que procurar o remédio. Prova que o remédio que você está tomando não está fazendo defeito. O Afonso, e eu vou bater... Não tem tempo agora nesse intervalo? Sim. Mais uns... Quantos minutos? 2 minutos. Então, vai ficar para o próximo bloco. Eu vou falar sobre a questão de medicamento, gente. Isso aí é uma questão... Então, vamos deixar para o próximo bloco. É o próximo bloco. Medicamento é uma coisa seríssima e eu queria que as autoridades, a Anvisa, os órgãos competentes, porque a Polícia Federal, as pessoas que investigam, que olham isso, porque, gente, tomar gato por lebre, está acontecendo aí, né? Aí, a gente está vendo isso aí. Isso há mais de 10 anos atrás eu vim denunciando, na mídia já saiu questão de remédio falsificado e também questão de remédio similar no mercado. Isso eu vou explicar, está parecendo cachaça. Toda cachaça é cachaça, mas toda cachaça não é a mesma coisa que cachaça. Eu não vou explicar o que é isso. Tem uma que é melhor, outra que é pior. É né? pior. 3216-6385, 3221-9498 são os telefones da TV Gerais para você ligar participando, mandando a sua pergunta para o nosso entrevistado dessa noite, Dr. Rosenberg Medeiros. Ao final você vai concorrer a este kit de brindes aqui, olha, oferecimento da Drogaria Minas Brasil, shampoo, condicionador Intensicolor, produtos Novelli. A gente vai a um pequeno intervalo e volta já, aguarde. De volta com o Fala Doutor, eu estou entrevistando hoje o médico cardiologista, o Dr. Rosenberg Medeiros. Dr. Rosenberg, hoje eu estava à tarde ali na Justiça do Trabalho, aí um amigo em comum, vou ligar participando do programa hoje, quem é que vai estar lá? Eu falei, Dr. Rosenberg, manda um abraço para ele. Fernandão, marido da Neline, né? Um abraço. Fernandão manda um abraço para o Dr. Grande Rosenberg, advogado, né? uma pessoa que está destacando em muitos lados. Para você também, Fernando, um abraço e parabéns pelo trabalho seu, sendo reconhecido pela classe
Principalmente aí, seus colegas aí. E a Bem, gente também. Exato. Vamos lá. Doutor Rosenberg, você estava falando aí sobre os remédios, né? O perigo que está sendo, o que está acontecendo, pelo amor de Deus. Explica pra gente aí. Nós vivemos, Afonso, hoje, no Brasil, e a mídia, inclusive foi falar a mídia nacional, que foi divulgar tanto aí, pode citar a mídia, na Rede Globo, na Record, na Bandeirante, que a questão de medicamentos falsos, ou seja, a pessoa falsificava... Rede Cultura, Rede Minas. Rede Minas, tudo. Medicamento falso. Inclusive carregamento de remédios falsos, que a pessoa pegava a caixa de um medicamento e fazia aqueles lotes daqueles remédios. Por exemplo, que a pessoa usa de losartan, de anlodipina, de atenolol, de propanolol, de remédio Ometec, remédio, vários tipos de medicamento era falsificado. Aí a mídia divulgou aquele trem, fez aquela coisa todinha e parece que resolveu o problema. Aqueles laboratórios de fundo de quintal foi preso e tal. E isso eu não estou afirmando. Isso foi divulgado na mídia. Quem recorrer na mídia pode ver isso aí. Em cima desse assunto, depois a Anvisa liberou que vários laboratórios pudessem produzir medicamentos sem a biodisponibilidade e a bioequivalência. Biodisponibilidade e bioequivalência, que é dois parâmetros importantes para você saber se o medicamento realmente tem a eficácia dele. Então, vários laboratórios não fazem esse teste, o que encarece o medicamento. E soltou um tanto de remédio na praça sem a biodisponibilidade e sem a bioequivalência. Então, por exemplo, eu vou citar o nome aqui só para a pessoa entender que é um remédio mais comum. O captopril, o remédio original chama Capotem, é o original. Aí apareceu o Captopril, o Captoprol, vários remédios com esse mesmo nome. Então, igual aquele exemplo, tinha uma cachaça boa determinada aí o cara foi lambicando cachaça, apareceu uma cachaça, o cara começou a fazer cachaça, fabricar cachaça. Não estou dizendo que seja a mesma coisa, não. Aí o cara falou assim, doutor, eu tomei uma pinga e eu fiquei de fogo. Só tem que no outro dia eu passei mal. Ô, doutor, eu tomei uma pinga, mas eu não senti nada. Por que isso acontece comigo? É meu fígado, mesma coisa do rim, mesma coisa da pressão. A pessoa toma o remédio da pressão, fala, doutor, eu tomei o Capotem e minha pressão baixou. Eu tomei o Captopril que eu peguei lá no posto, lá no PSF, lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, lá em Pato Branco, no Paraná, e o remédio não adianta nada. O que é isso, doutor? Aí eu vou responder vocês. Tem que procurar a Anvisa, tem que procurar os órgãos responsáveis por isso e ver se esse medicamento tem biodisponibilidade, tem bioequivalência. Que fala assim, mas o doutor, eu fui no médico lá, o doutor passou um remédio para mim e não resolveu nada. Minha pressão continua alta do mesmo jeito, eu passei mal. Então a culpa muitas vezes cai no pobre coitado do médico, que já sofre dando plantão, que já sofre com baixa remuneração, que já sofre com a exploração dos planos de saúde em cima do médico. O médico receita, ainda recebe o xingo do paciente, porque o remédio que ele passou, na realidade esse remédio não tem a certificação, não tem a garantia, como tem na Europa, como tem nos Estados Unidos, que se acontecer do medicamento não tiver o sal que é previsto nele, o sal é a droga do remédio que faz efeito. Por exemplo, Ziloric allopurinol é a droga. Por exemplo, o Capotem é o Captopril, o hidroclorotiazida seria um remédio que me chama clorana. Eu estou citando o nome porque o pessoal é mais comum para poder entender. Então, às vezes, não tem isso. E a pessoa toma um remédio, está tomando gato por lebre, está tomando farinha. É por isso que dá os derrames, dá os infartos, os problemas que acontecem, porque o médico passa o remédio, tem um bom senso, mas o medicamento, além de pode estar vencido, pode ser falsificado, mesmo os de marca comprado caro, pode ser falsificado. Então, cabe uma investigação maior por parte do governo. E eu acredito muito no governo de Dilma. Eu acho que ela pode fiscalizar isso, ela já fez esse trabalho dos médicos e agora, que faça dos medicamentos, que a população não merece, Afonso, ter tanto infarto, tanta pressão alta, tanto derrame, tanto problema renal, por causa de remédios, infelizmente, que deixam a desejar. Doutor Rosenberg, por que às vezes tem que se fazer associação de medicamentos para a pessoa controlar a pressão? Que coisa é essa? Eu te expliquei, porque a hipertensão, na realidade, a hipertensão não se sabe hoje efetivamente qual a causa da hipertensão. É uma idiopática. Assim, existe fator genético? Sim. Se seu pai é hipertenso, sua mãe é hipertensa, você tem praticamente quase 100% de ser hipertenso. Quer dizer, se seu pai tem problema de pressão alta, se sua mãe tem problema de pressão alta, você vai ser hipertenso. Ah, doutor, mas eu corro todo dia, eu alimento direito, eu diminuo o sal, mas vai aparecer hipertensão. Se você tem ou seu pai ou sua mãe, 50% de chance de você ser hipertenso. Aí você perguntou, por que algumas pessoas tomam mais remédio? Tem que associar. Aí eu falei naquela questão. Tem hipertensão por causa renal. Então, geralmente, a maioria dos remédios que vou citar aqui, o Captopril, o Losartana,
a temisartana, são remédios que atuam no rim, ao nível da aldosterona, da angiotensina 1, angiotensina 2, então atua ali, no rim. Então, quando a pessoa tem um problema renal, devido a alguma alteração na angiotensina 2, nesse mecanismo aí de retenção de sódio, de potássio e dessa constrição ali, o indivíduo tem uma hipertensão relacionada aos rins. Tem indivíduos que têm hipertensão relacionada aos receptores alfa. Por isso eu uso aquele remédio alfa-metildopa, que é o Aldomet, que é o remédio que se usa, que é um inibidor central. Já tem pessoas que têm um problema de hipertensão relacionado a vasos, a alteração na aorta. Tem pessoas que já têm problema de hipertensão, como eu falei anterior, de causa genética. E tem pessoas, devido à obesidade, com o passar do tempo, ao uso de medicamento, por exemplo, anti-inflamatório. Os tomadores de anti-inflamatório, na avenida, eu fiz uma pesquisa uma vez, quando eu fazia o Diga no Hipertensão, muitas das pessoas que são atletas aí na avenida, estão correndo todo dia, para aguentar correr todo dia, eles correm às custas de diclofenato de sódio, diclofenato de potássio, nisolide, esses remédios. Por que que é? Porque o joelho está doente, que o pé está doente, que a coluna está doendo, e esse remédio faz aumentar a pressão. Por quê? Porque ataca os rins do indivíduo, retém líquidos do indivíduo. Então, você que acha que está correndo, está caminhando, mas está com o joelho doendo e está tomando esse remédio, você vai ter problema de hipertensão. O senhor aí que tem a gota, aquela gota que acorda com o dedo inchado, o joelho inchado, e aquela perna dormente, aí toma o anti-inflamatório, vai ter hipertensão gerado o problema renal, mais o uso de anti-inflamatório, vai ter problema de hipertensão também. Você vê que os fatores, Afonso, são múltiplos. E tem casos interessantes. Inclusive, o Jonas aqui, lá da Vila Santa Maria, já ligou, mandando uma pergunta aqui, Rosenberg, o seguinte, dizendo que tomava Almetec 20... Pode falar o nome do remédio? Pode, eu acho que não tem nada a ver. Almetec 20 e não resolveu o problema da pressão. O médico aumentou para o Almetec 40, também não resolveu. E fez uma combinação de Almetec com clortalidona. Que é um diurético, Só que ele fala que ele tinha problema também de glicose, e aí o médico foi e tirou a clortalidona e colocou Indapem. Indapamida. E aí a pressão voltou a subir. Nesse caso. Bom, nesse caso houve uma associação. Aí a questão do remédio. Esse remédio é o remédio da Pfizer. A Pfizer é um dos laboratórios mais conceituados do mundo. Então é um remédio muito bom. Mas talvez, é o que eu falei, é um inibidor da angiotensina, está lá no rim esse medicamento. Talvez o problema da hipertensão dele não está relacionado diretamente ao nível renal. Ele pode ter um problema central ou outro tipo de fator que leva à hipertensão. Então, quando tomou o diurético soltou líquido. O que é a urina? Água salgada, não é isso? Quando você urina, você não solta água salgada? Então, que ele se limpou o organismo, soltou sódio, que sódio é sal. Você soltando sódio, ou você não comendo sal, ou você urinando, ou transpirando, caminhando, você tem uma tendência a baixar a pressão. Então, é por isso que eu falo, então o diurético baixou a pressão dele, por quê? Por mecanismo renal. E talvez esse remédio que você citou, o Almetec, o nome comercial, é para o pessoal entender, que eu acho que o programa aqui tem que esclarecer, não estou fazendo propaganda de nada aqui, não, é só orientar. Para esse indivíduo não faz efeito, mas eu sei que tem indivíduos velhos que tomam esse remédio, pessoas aí que tomam, que faz efeito, que o cara tem hipotensão, que tem que diminuir, tomar 10 miligramas. Então, é de indivíduo para indivíduo. Hipertensão, gente, é de pessoa para pessoa. Nunca faça aquele erro que acontece. A dona Maria toma propanolol para baixar a pressão. Ô, dona Maria, me dá o remédio da senhora aí. Aí, dona Maria dá o remédio que ela toma propanolol para a pessoa que tem asma, que tem pressão alta. A pessoa tem um broncoespasmo e, se não chegar no hospital, na hora, morre. Morre porque a pressão, o propanolol para a dona Maria faz baixar a pressão. Mas para aquela outra que tem problema de asma, de bronquite, na hora que ela toma o propanolol, vai dar um broncoespasmo e você vai morrer do remédio da pessoa. Então, remédio da pressão é para tomar todo dia, sim. É arroz e feijão, é todo dia. Mas cada pessoa tem uma dieta. Tem gente que gosta de comer arroz, feijão, ou carne branca. Tem gente que gosta de comer arroz, mas não gosta de feijão. Come ali uma carne vermelha. Então, cada pessoa é um organismo. Não fica achando que cada pessoa tem aquele negócio. Avião anda, se não me engano, com querosene, não é isso? Avião é querosene, carro é com gasolina, carro de corrida é gasolina azul. Cada tipo de carro a diesel é motor de óleo de diesel. Cada máquina anda com determinado tipo. Cada organismo vai ter um remédio ideal para curar. E nesse caso do Jonas, ele vai ter que fazer algum tipo de exame? Tem que fazer. E no caso, ele vai ter que fazer olhar a ureia, creatinina, sódio, potássio, ultrassom renal, ver se não tem litíase renal, se não tem um rim policístico,
fazer uma avaliação da artéria renal dele, ver se ele não tem alguma atresia da artéria renal que pode causar. Afonso, cálculo renal, olha, gente, tem 26 anos que eu trabalho aqui na área de cardiologia em Belo Horizonte e todos os pronto-socorros de Montes Claros. E eu já vi muita gente com cálculo renal, depois que elimina o cálculo, que trata, a pressão baixa, melhora. Mas com o cálculo renal tem algum mecanismo lá de inflamação que gera isso. Já vi muitos casos de pessoas também pegar doença venérea, aquelas que há 26 anos atrás era comum, gonorreia, clamídia, tracomatis, essas doenças venéreas que a pessoa pegava, a pessoa desenvolvia uma infecção urinária também dá problema de hipertensão. Você trata, você melhora. Então a hipertensão tem alguns tipos de pressão alta que são tratáveis. Agora, só um alerta. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que eu faço parte dela desde 1991, 25% da população brasileira é hipertensa. 25% da população mundial é hipertensa. Ou seja, em cada 4, 1 tem pressão alta. Você pode ser um. O Luciano Carvalho, do Morada do Sol, doutor Rosenberg, quer saber se o uso do remédio captopril para pressão alta pode interferir na potência sexual. Pode. Algumas pessoas relatam disfunção erétil, perde aquela vontade, até mesmo no momento da ereção. Então, aí nesse caso, deve procurar seu médico, pedir para trocar o medicamento e também, se possível, também passar no urologista, que é muito importante. Um urologista trabalha junto com um cardiologista. Olhar a próstata, o homem depois de 40 anos tem que ver como é que está a próstata, ver se tem algum caroço na próstata. Tem muita gente, Afonso, aí com caroço na próstata que é câncer. E tem vergonha de ir no médico fazer o exame. A PSAzinha resolve, doutor. Não, tem que fazer o toque, tem que fazer o PSA, tem que fazer o ultrassom, porque o senhor pode estar com um caroço aí na sua próstata e vai ter um câncer. E o final, a morte do cara com a próstata é violenta. Ela irradia para a coluna, emagrece a pessoa, tem que retirar os testículos, a pessoa fica num estado deplorável, a fase final de um câncer de próstata. Então, cuidado, acima de 40 anos, vão olhar. E pode também gerar problema de hipertensão. Ok. O Luiz Maciel da Vila Guilhermina quer saber quais os alimentos naturais que são mais benéficos para a saúde do coração. Todo tipo de suco natural é bom. Por exemplo, assim, o chuchu é muito bom. A pessoa fala, doutor, chá de broto de chuchu é bom demais. Uma coisa muito comum é aquele tempero, o pessoal usa muito. Tem salsa. Salsa é muito bom. Está provado que a salsa ela é hipotensora, baixa pressão. O alface é uma maravilha para a pressão. O brócolis é uma maravilha. Então, tudo que for de folha verde, de sucos naturais, melão, que é rico em potássio, principalmente quem toma diurético, suco de laranja, suco de caju, tudo isso é importante para o coração. Tudo que é verde, tudo que é amarelo, maçã, que é meio avermelhada, isso faz bem para o coração, faz bem para a pressão, faz bem para o seu sono, faz bem para o seu intestino, faz bem para combater os cânceres do intestino, o câncer da próstata e esses cânceres que também matam demais. O Sandro Silva do São Luís quer saber quais os principais fatores que contribuem para o aumento da pressão arterial, doutor. Primeiro é a comida, dieta. Você sabe que tem uma tribo em Yanomami, na Amazônia, fez uma pesquisa lá, é um índice baixíssimo, praticamente não existe hipertensão. Foram pesquisar por quê? Porque as pessoas praticamente não ingeriam sal. Esse sal comum, esse sal branquinho de cozinha. Então, o primeiro fator, o maior inimigo da hipertensão é o sal. O segundo fator é o estresse, a pessoa nervosa, mal-humorado, agitado, só fica nervoso, só fica brigando com os outros. O terceiro fator é o cigarro. O cigarro está provado que realmente é lata de lixo, não se discute cigarro. O terceiro fator, a atividade física. A pessoa tem que caminhar para transpirar. Quando você transpira, não tem pessoa que chega aquela camisa e fica branquinha assim, ó, soltando o sal. Então, a atividade física é importante. E o excesso de bebida alcoólica também faz mal para o coração. Então, basicamente, esses 5 princípios básicos aqui, esses 5 pontos: sal ou dieta, atividade física, estresse, cigarro, bebida alcoólica. E vou citar também uma coisa: o uso de droga, cocaína, crack, isso, rebite, essas drogas que a pessoa usa aí, e isso realmente não só faz mal para a pressão, como mata e mata fulminantemente as pessoas. Ok, doutor Rosenberg, a gente vai mais um intervalo. 3221-9498, 3216-6385, ligue e participe. Mande sua pergunta para o doutor Rosenberg Medeiros, o nosso entrevistado
desta noite aqui no programa Fala Doutor. Ao final do programa, você concorre a este kit de brindes, oferecimento da Drogaria Minas Brasil. A gente volta já já, aguarde. De volta com o Fala Doutor, estou conversando hoje aqui, entrevistando o doutor Rosenberg Medeiros, cardiologista, e a entrevista está sendo fantástica, né? Porque ele está alertando e o alerta que ele faz é bem contundente, né? Se você não se cuidar, brogodó, né? É real, né, doutor Rosenberg? Tem uma curiosidade médica aqui, que você me perguntou, se você quer perguntar, eu... Sim, qual a curiosidade que... Afonso, mas assim, na vida da gente, eu queria até que o telespectador pudesse prestar atenção nesse caso. Eu, com 26 anos de formado, que minha turma foi de 88, eu até fui colega do prefeito Rui Muniz, né? Eu, Rui Muniz, Sérgio Rocha, Júnior Souto, meu amigo hoje, que está com um excelente trabalho aqui em Montes Claros, ali, próxima Rocha Miss, mandando um abraço para ele também, que está nos assistindo agora. Mandar um convite para ele também aqui. Júnior Souto tem um trabalho muito bom aqui em Montes Claros, eu queria parabenizar ele. Aí, Afonso, chegou uma pessoa queixando que tinha passado por um médico em Montes Claros, queixando a dona junta. Queixava a dona junta, estava tendo uns calafrios de idade. E foi no médico, o médico pediu os exames, ele pediu antitetolizina, pediu mucoproteína, pediu PCR, e relatou a ele que ele estava com um tipo de reumatismo. E passou um remédio para ele. Mas, doutor, eu continuo com a dor, e agora eu comecei uma falta de ar, e parece ter um barulho aqui no meu coração. Aí eu fui colocar um estetoscópio, examinei ele, aí por questão de curiosidade eu perguntei assim: ô fulano de tal, você tem algum problema no dente? Ô doutor, eu não tenho problema no dente, só tem um dente meu que soltou uma peça, um restaurado no dente meu, e eu colei com Super Bond. Você acredita nisso? Aquela cola, Super Bond. Eu colei com Super Bond o dente. Aí eu falei, como é que é o negócio? Aí eu pedi ele fazer um exame radiológico. Afonso, no exame radiológico dele, não aparecia, ele não tinha dor nenhuma nessa região da boca. Apareceu tipo um abscesso encapsulado nele aqui, que na hora que o médico arrancou o restaurado e teve que extrair o dente dele, dando um pulso com a secreção fétida, que era um foco. E essa secreção que estava no dente dele, por questão de descendente, foi para o coração e ele estava com endocardite bacteriana, que é a inflamação da válvula, no caso dele, foi a válvula aórtica. Aí ele pediu, ele tinha um plano de saúde, pediu para ir para Belo Horizonte, eu encaminhei em Belo Horizonte, ele ficou lá praticamente um mês e pouco tratando, lá no hospital, recuperou, nem cada cirurgia precisava. Mas, Afonso, esse paciente, se ele não chegasse, e por questão de perguntar naturalmente, você tem algum problema dentário, até um dente colado aqui com a cola natural, que dente, gente, quebrou, é procurar dentista, né? Dá jeito com cola, usar essas coisas no dente, não. Se não por acaso, obra de Deus, isso foi obra de Deus. Ele não me fala isso aí, ele hoje estava com 7 palmos de terra enterrado, já sepultado uma hora dessa. Eu pergunto, você está tratando seus dentes? Por que eu pergunto isso? Dente maltratado, dente com foco. Tem gente, Afonso, que tem os dentes tudo molezinhos assim na boca, assim, ó, tudo putreficado os dentes tudo cariado, a gengiva sangrando, a gengiva saindo impulso. Isso ataca o coração, gente. Isso mata. Uma boca maltratada, uma boca que não vai no dentista, não é só um mau hálito, não. Isso aí mata as pessoas. Então eu quero alertar, eu tive esse caso que chamou a atenção, que graças a Deus, inclusive depois até me deu uma cesta básica, quero agradecer a pessoa, não falou o nome dele aqui, pela cesta básica, uma cesta muito bonita e tal, de um presente, mas o mais importante é sua vida e sua família, e que agora nunca mais use cola para colar dente, não, viu? Vai no dentista. A Priscila Domiciano, do Cândido da Câmara, ligou parabenizando o programa. Vera Lúcia Vieira, da Alice Maia. Ela quer saber se a diabetes sobe a pressão no frio. Diz ela que a pressão dela sobe muito e no calor normaliza. O que pode ser? A diabetes, sem dúvida nenhuma, é uma das causas de hipertensão arterial, porque a pessoa desenvolve a famosa arterite diabética, a inflamação das artérias devido à diabetes, e a nefropatia diabéticas. Então, quando ataca os rins, automaticamente tem uma tendência de que, atacando os rins, a pressão subir. E durante o frio, você tem tendência a reter mais líquido e transpirar menos. Então, na época do frio, tem uma tendência da pressão subir, sim. Não só por causa da diabetes, né? Não só por causa da diabetes. Não só por causa da diabetes. Porque é o frio mesmo, a pressão sobe. É o processo inflamatório que a diabetes desenvolve em algumas pessoas, na fase mais avançada, que chama a nefropatia diabética, né? Que inflamações causadas pela diabetes no rim,
E, devido ao frio, você transpira menos, perde menos sal, menos sódio no corpo, aí você tem uma tendência a aumentar a pressão. Muito boa pergunta e até te agradecer por essa pergunta. O Edson Botelho, do Monte Carmelo, doutor, ele quer saber aqui, pessoas que fazem uso de remédios contínuos para hipertensão, que tomam remédios genéricos, falam que não é genérico, entendi. Podem continuar tomando o genérico ou tem que fazer uso do remédio normal? Gente, genérico é um remédio bom. Deixa eu explicar para vocês aqui. Existe, basicamente, 4 tipos de remédio. É o remédio de marca. O que é o remédio de marca? É o detentor da patente. É o que descobriu. Por exemplo, vou dar um exemplo bem comum aqui, que todo mundo conhece. O Viagra. O Viagra foi a Pfizer que descobriu. Era o detentor da patente. Com o passar do tempo, quebrou a patente, apareceu o Viagra até de R$1 aí na praça. Você acha que o Viagra de R$1 é igual um Viagra original, que o laboratório trabalhou para fazer aquilo? Então tem isso aí. Esse é o remédio de marca. O remédio genérico é um remédio que foi, se eu não me engano, do governo de Serra. Serra inventou isso, ele era ministro da Saúde, aonde o remédio com menor custo, não faz tanta propaganda, não tem tanta amostra, e esse remédio ele é obrigado a ter biodisponibilidade e bioequivalência. Então é um remédio igual ao remédio de marca. Então, ou seja, o remédio genérico é um remédio quase igual ao remédio de marca. É um remédio confiável. Existe um remédio similar. O remédio similar, a Anvisa deu um prazo para alguns laboratórios, para baratear o preço desses laboratórios, para vender o remédio para a população, de poder fabricar o remédio sem fazer a biodisponibilidade e a bioequivalência. Esse é o similar. Esse é aquele Denorex. Parece, mas muitas vezes não é. Pode ser, não é. E tem um remédio manipulado, que você vai lá na farmácia, manda manipular o remédio, faz ali, também não tem biodisponibilidade, não tem bioequivalência. Conclusão, você quer saber comigo? Doutor, qual o remédio que eu uso que eu possa ter confiança? É um remédio de marca, desde que não seja falsificado, comprar em drogarias que você possa confiar, como em Montes Claros tem várias, não precisa citar o nome aqui, é até antiético citar o nome, comprar um remédio genérico, que tenha realmente a biodisponibilidade e a bioequivalência, e quando for comprar um remédio similar, estudar na internet, de onde é esse laboratório, porque existe laboratório, foi até fechado uma época, e mostrou na mídia, mostrou na televisão, não é o que eu estou falando, não. De fundo de quintal, na região de Betim, se não me engano, lá, tinha uns laboratórios que faziam remédio do fundo de quintal. Apareceu soro, que tinha barata dentro de soro. Mostrou na televisão isso? Ó. Tinha barata dentro de soro, tinha formiga dentro de soro. Quer dizer, a que ponto que chegou? Ainda bem que a presidente Dilma é uma pessoa séria, o ministro da Saúde é uma pessoa séria, está em cima fiscalizando, e eu parabenizo o governo realmente dela, porque ela está preocupada com isso e quer melhorar a saúde e vai melhorar a saúde. Deus te ouça, doutor. Nascimento Silva, do bairro São Judas, ligou, cumprimento Afonso e Rosenberg. Eu queria mandar um abraço para ele e para o pai dele, que foi aniversário do pai dele agora no último domingo. Nascimento? É, o pai do Nascimento. Então eu queria estender um parabéns para o pai dele agora, que deve estar nos ouvindo também. Um abraço, Nascimento. A Sandra Maris, do Funcionários. Uma pressão 9/7, sem sintomas. Precisa fazer alguma coisa? Era meu sonho. Ô, Sônia, era meu sonho. Que a pressão, a gente fala 12/8, mas se minha pressão, por exemplo, fosse 9/7, é melhor do que 12/8. Essa pressão, dificilmente você vai ter um derrame, dificilmente você pode até ter um infarto. É o ideal. Quanto mais baixa a pressão, desde que você não tenha sintoma, não existe pressão baixa. Pressão baixa é choque, por exemplo. Se eu estou com a pressão 7/5, estou normal, não estou sentindo nada, tá bom. Agora, se de repente eu sou 12/8 e 7/5 eu desmaio, aí é choque, aí é um problema. Então, assim, a cardiologista, a gente não preocupa com pressão baixa, a gente preocupa com pressão alta. Que a pressão baixa, se baixar, você vai tontear, vai sentir mal, vai cair no chão e o pessoal vai te levar para o hospital. E essa que eu falei, 29/14, a pessoa não sentia nada, chegou lá no hospital com 29/14, uma bomba relógio, ia explodir a qualquer momento, ia morrer. Essa, inclusive, é a pergunta do José Hinaldo, do Monte Carmelo, doutor Rosenberg. Quem tem a pressão baixa também corre o risco de ter infarto? Pode acontecer, sim, devido ao baixo fluxo na artéria coronariana. Mas, geralmente, o cara tem sintomas, começa a ter falta de ar, é o que eu estou falando. Quando a pressão abaixa a certo ponto, ela emite uma luz vermelha. Você começa a tontear, começa a ter falta de ar, começa a ter dor no peito. Então, por que a gente não preocupa com pressão alta, tanto como com a pressão baixa, tanto como a alta? Porque a baixa, se chegar a ter sintoma, se baixar, você vai ter sintoma. Então, você vai procurar o Arotorim, você vai procurar o Pantocó, você vai procurar o hospital Dilce 4, você vai procurar o hospital para tratar.
O neto do Alto São João, doutor Rosenberg, olha só, dizer que a esposa dele teve eclâmpsia na primeira gravidez, há 2 anos e meio mais ou menos. Há 2 anos e meio atrás, desculpe. Depois disso, a pressão sempre foi alta, chegando até a 23/11. Ela toma 3 medicamentos contínuos para pressão. Ela vai ter que tomar um remédio para o resto da vida? Bom, então vamos colocar um parâmetro aí. Eclâmpsia só acontece quando tem placenta. Então, por exemplo, você só tem eclâmpsia se você está com a placenta ainda no abdômen seu. Está gerando a criança, tá com aquela... tem que ter a placenta, logicamente. Tirou a placenta, você não vai ter eclâmpsia. Aí você vai ter doença hipertensiva da gravidez. Geralmente é comum a pessoa desenvolver, no período do parto, uma doença hipertensiva grave, uma crise hipertensiva e tal, que tinha antes, talvez não fez um pré-natal direito, não controlou direito, e o sintoma ficou obscuro. Ou então tem pessoas que durante o parto desenvolvem eclâmpsia e agrava a doença hipertensiva pós a gravidez, pós ganhar o menino, então fica hipertensa. Então, nesse caso, se a pressão é 23 por quanto? Por 12? Por 11, vai ter que tomar o remédio pro resto da vida, sim. A dieta, fazer caminhada, controlar, porque senão vai ter um derrame, pode ter um infarto, pode ter um problema renal, pode até ter que parar naquela máquina de hemodiálise, estar sentada lá, caçando um rim para um doador, para ter um rim novo. Lingressi Campos, do Santo Antônio 2, parabenizo o programa, excelente entrevista, muito obrigado. Vamos agora a mais um intervalo, tá? Você que está ligado aí, acho que, bem, pode continuar ligando, vai participar do sorteio, não sei se vai dar tempo de fazer a sua pergunta, mas continue ligando nos nossos telefones 3221-9498 ou 3216-6385. A gente volta já já, aguarde. De volta com Fala Doutor, entrevisto hoje o cardiologista, Dr. Rosenberg Medeiros. Muitas perguntas aqui, doutor, né? Vamos ver se dá para atender todas. Mas vamos lá, antes das perguntas, eu queria te perguntar um negócio que me despertou uma curiosidade aqui, é o seguinte, sempre a gente te conhece há muitos anos, né? O Montes Clarense conhece o Dr. Rosenberg, além de cardiologista, foi vereador por 2 mandatos, e a vitrine dele, pode ser sincero, o Hospital Pronto-Socorro, hoje o Pronto-Socorro, né? Mas isso eu estava me falando que está atendendo agora no Haroldo Tourinho. Também. Também no Haroldo Tourinho, né? Uma curiosidade, doutor. Ano passado a gente teve uma crise na saúde muito grande aqui em Montes Claros por conta do repasse do dinheiro da saúde do município aos hospitais, que não estava acontecendo. Isso colocou em colapso o atendimento aqui em Montes Claros. Falava-se em fechamento de Santa Casa, de Universitário, de Haroldo Tourinho, enfim. Resolvido o problema, eu quero saber como é que estava, o senhor que está lá hoje no Haroldo Tourinho, como é que está o atendimento do Hospital Haroldo Tourinho à população de Montes Claros, que foi o que mais gritou, né, das dificuldades que estava passando. Afonso, se fechasse aquele hospital, seria uma covardia que ia fazer com o norte de Minas Gerais. Graças a Deus, o prefeito foi atento, investiu no Haroldo Tourinho, o governador, não pode esquecer, investiu. A gente pede também que a presidente Dilma possa investir. O Hospital Haroldo Tourinho hoje, Afonso, é um hospital que realmente tem uma administração nota 10, com lá o provedor, que é o Paulo César, que faz um trabalho excelente. É um hospital onde você anda lá, Afonso, todo mundo sorrindo, funcionário sorrindo, tem um sistema de triagem, uma equipe de enfermagem lá no pronto-socorro lá, que eu nunca vi, olha que eu tenho 26 anos que eu trabalhei assim, fazer uma triagem tão bem feita, eles usam aquele protocolo de Manchester lá, tão bem feito. Então, os enfermeiros do Haroldo Tourinho está de parabéns, é nota dessa. Quem está lá, tem professores, tem enfermeiros formados no Pitágoras, na Unimontes, na FUNORTE, de fora, do Rio de Janeiro. Então, assim, é um hospital que realmente merece toda a atenção, não só do prefeito de Montes Claros, que tem que investir ali, que ali realmente é importantíssimo para Montes Claros. E, além de tudo, você falou do pronto-socorro. O pronto-socorro é um hospital particular, enxuto, bem administrado, mas, infelizmente, tem que pagar imposto. Não tem as benesses que os outros têm. Então, é um hospital que realmente mostra que tem homens gabaritados, competentes e sabe administrar. Tem uma gestão hospitalar muito boa, assim como eu quero parabenizar também a gestão do Hospital Haroldo Tourinho, na pessoa do Alexandre Branco também, que está lá cuidando da cardiologia hoje do hospital, e do provedor, de toda a diretoria, de todos os funcionários daquele hospital. É uma maravilha, parece que, como diz assim, Deus passou a mão lá dentro. Ok, doutor Rosenberg. Um ping-pong agora, que são muitas perguntas. Será que dá para atender todo mundo? Vamos lá. O mais rápido possível? Alzira Rodrigues do Maracanã, faz uso do hidrocortiazida, 50 hidroclorotiazida, 50 miligramas. O médico me disse que com o passar do tempo, os ossos descalcificam. É verdade ou mito? O diurético pode perder um pouco de cálcio, sim. Não só cálcio, magnésio,
potássio, sódio. Então, é bom repor. Alimentação, melão, frutas, Ok. importante. Almerino Mendes do Alto São João cumprimentar Afonso por trazer novamente o Dr. Rosenberg. Obrigado, E Almerino manda dizer que continua fazendo a caminhada dele todos os dias. Por isso está com saúde. Eu estou vendo a caminhar lá, magrinho, com saúde e o coração em dias. Tiago Alves do Alto São João, o que é sopro discreto? Quem tem um problema, existe o risco de fazer, existe o risco, né, em fazer atividade física? Não, o próprio nome diz sopro discreto. Pode acontecer numa insuficiência mitral leve, numa cardiopatia congênita leve, num prolapso de válvula mitral. Se é sopro discreto, é benigno, não tem problema. Faz um ecocardiograma uma vez por ano e mantenha os dentes e a garganta bem tratada, evitar inflamação. Juarez Silva do Roxo Verde parabeniza o programa por trazer novamente o Dr. Rosenberg. Ele cuidou de minha sogra. Dizer que está com 65 anos, toma losartana de 50 miligramas 2 vezes ao dia. Mantém uma alimentação equilibrada e faz caminhadas diárias. O que o doutor acha? Juarez é um trator de esteira, vai durar 200 anos, Juarez. Você realmente é um exemplo para ser seguido. Noelma Santos do Centro. Se meus antecedentes, pais, avós, os parentes, né? Tios também, tiveram problemas de pressão, os filhos terão também? Provavelmente sim. E se o pai e a mãe têm, a tendência, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, é que tenha. João Batista do Jardim Dourado diz que toma hidroclorotiazida e atenolol. Esses medicamentos alteram a glicose? Não só altera a glicose, no caso do homem também tem relatos de diminuir o libido, uma certa impotência sexual. Uhum. José Geraldo Tolentino, do bairro São José, ligou parabenizando o programa. Né? Um grande abraço para Afonso, obrigado, Geraldo. E um grande abraço para Rosenberg, muito conhecido dos pais do Dr. Rosenberg, né? Da Dalva e seu Ney. Aí você me emociona aqui quando fala do meu pai, Ney Medeiros, da Padre e Maria Dalva, gerente da Caixa Federal. Você está tocando dentro do meu coração. E Deus que manda para você essa luz. Quando fala do meu pai, fala da minha mãe, fala de Deus para mim. Obrigado por iluminar meu dia hoje. E ele está te mandando um abraço também, tá? E ele quer saber, quem toma cloridato de amilorida, hidroclorotiazida, pode fazer uso do medicamento losartana potássica? Pode, que é a associação de que aí no caso o nome comercial é Moderetic. Então é um remédio que ele é poupador de potássio. É hidroclorotiazida, mas é um poupador de potássio. Junto com losartana é uma combinação boa, que é um diurético mais um inibidor da ECA2, é importante. Que boa combinação. A Cláudia Maria do Distrito Industrial, doutor, disse que tem a pressão muito alta. Já sofreu um aborto por causa da pressão. Toma Cardivita. Carvedilol não? É Carvedilol. Cardivita, 25 miligramas. Não consegue dormir e está extremamente nervosa. O que o doutor acha? Eu acho que você deve procurar um médico, que esse remédio, para o seu caso, talvez já teve aborto, deve ser uma hipertensão muito grave. E talvez uma medicação com um medicamento só, não possa resolver o seu problema. Procure o médico. Montes Claros hoje está cheio de cardiologista competente. Você pode encontrar um médico bom que vai tratar de você e, se Deus quiser, você vai engravidar e vai ganhar a sua criança que tanto você deseja. No caso é que ela já deve ter procurado, né? Que está tomando esse remédio. Bem. Tudo bem. Vamos fazer aí, então, mudar de medicamento. Bate-bola, né? Vamos mudando, né? Viviane Costa do Independência, o que causa arritmia cardíaca? Tem algum... Várias causas pode causar... método natural para combatê-la? Tem. Várias causas pode causar arritmia cardíaca. De um simples cafezinho, de uma simples fumadinha no cigarro, de um simples estresse, doença de Chagas, doenças isquêmicas, como no caso da angina, ou infarto, ou doenças congênitas, já nascem com essas doenças. Então, vários fatores podem causar arritmia. O que é arritmia cardíaca? É o batimento anormal do coração. Tem que ser tratado. Que se for uma arritmia grave, pode te matar. A Cláudia Alves do Monte Carmelo, doutor, diz que está acordando com o coração acelerado e fica tremendo. A avó materna e parentes, muitos morreram por problemas cardíacos. O que é que pode ser isso? Fazer um check-up, ver se não tem chagas, ver se tem problema de tireoide, ver se não tem problema de válvula mitral. O mais importante é procurar um médico e fazer um check-up. Maria Aparecida Zuba, do São Judas, diz que a mãe dela é diabética e tem pressão alta. A pressão dela é baixa, 11 por 7 e 11 por 6. Mas a mãe é diabética e tem pressão alta. Ela quer saber se, pelo fato de ser filha, né, da mãe que tem pressão alta... Mas talvez o pai não tinha... Ela tem probabilidade de ter pressão alta e diabetes? Igual eu falei, se a mãe tem, é 50%. Se o pai não tinha, por exemplo, os 50% talvez ela herdou o lado positivo do pai dela. Eliene, do São Geraldo 2, ligou parabenizando o programa, gosta muito do Dr. Rosenberg.
Edna Ramos de Santa Rita ligou também parabenizando o programa. E doutor Rosenberg, nosso tempo acabou, infelizmente, né? A gente tem pouquíssimo tempo aí. Tem mais quantos minutos aí, Guilherme? Ele vai nos dizer ali, mais 2 minutos para a gente gastar aqui, o senhor falando. Afonso, eu queria parabenizar você e falar o seguinte, que hoje em Montes Claros, nós pedimos ao prefeito que invista mais nos hospitais de Montes Claros. Invista nos hospitais como no Hospital Haroldo Torim, um hospital que tem uma equipe médica maravilhosa, uma equipe de enfermagem maravilhosa, uma equipe de triagem, que eu nunca, olha, você vê, esse protocolo de Manchester, eu não acreditava muito nisso, não. No Haroldo Torim, eu acredito lá, você fica de plantão lá, um plantão tranquilo, o paciente já chega, os enfermeiros, assim, tudo anotadinho para você, tudo aquela coisa assim, bem feita, que depois de 26 anos, você vê, Afonso, eu acho interessante, quando o doutor Hildon Horta era vivo, há 23 anos atrás, o primeiro lugar em Montes Claros que eu trabalhei foi no Hospital Haroldo Torim. E eu chego agora, 23 anos depois, e a surpresa... Na época era hospital municipal ainda, né? Era do municipal. Aquela surpresa que eu vi lá, os funcionários alegres, felizes, trabalhando, o Paulo chega cedinho lá, a direção, maravilha. E também parabenizar o Hospital Protocolo também, que você vê, que é um hospital particular, não recebe verba nenhuma, assim, tem essa verba do SUS aí, que é insignificante em relação ao volume do hospital, mas a diretoria do hospital mantém o hospital lá ativo, com as contas pagas, não atrasa o 13º salário de funcionário. Então, eu quero parabenizar esses 2 hospitais que hoje eu trabalho. Haroldo Torim e o Hospital Protocolo. Está de parabéns e Montes Claros, como diz, ganha muito na saúde. Por isso que Montes Claros hoje talvez tenha um dos melhores serviços de cardiologia do Brasil, porque tem profissionais competentes aqui em todas as áreas da cardiologia. Até na arritmia cardíaca, tem a nossa doutora Silva, que ela faz estudo eletrofisiológico hoje em Montes Claros, é a única que faz isso aqui, excelente profissional. A parte de hemodinâmica, essa parte todinha. Então, a cardiologia de Montes Claros não deixa a desejar a cardiologia de lugar nenhum do Brasil. Tudo se resolve aqui. O Flávio Donizete, na cirurgia cardíaca, excelente cirurgião, um trabalho maravilhoso. Então, eu poderia citar várias pessoas aqui, eu vou até posso até dizer, o doutor Alexandre, na hemodinâmica, junto com o Giovanni, excelentes nessa área de fazer angioplastia, salvam vidas, médicos que você conhece ele, salvam vidas todo dia. Hoje mesmo eu vi o doutor Alexandre vai salvar 2 vidas hoje, Giovanni, tanto no protocolo, tanto na Arotorim, que trabalha no protocolo e na Arotorim. O doutor... Infelizmente, equipe, né? O nosso tempo acabou, doutor Rosenberg, né? Vamos aí falar, estender a todas essas pessoas, né? Eu queria só estender a todos, né? Agradecer a uma pessoa que é responsável por tudo isso em Montes Claros, Deus, isso. Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por essa parte de saúde, no Sagrado Coração de Jesus, o senhor está aqui botando a mão em Montes Claros. E olha um pouquinho mais. E olha mais, Deus, porque se Montes Claros está bom, é porque Jesus Cristo e Deus está colocando a mão aí. Doutor Rosenberg, me ajuda aqui a escolher o ganhador do brinde, por favor. Aqui, ó, tá de cabeça para baixo. Não vai saber quem é. Vamos ver aí. A Noelma Santos do Centro, telefone 3221, final 15. Noelma, este brinde aqui, olha, é seu, tá bom? Doutor Rosenberg, muito obrigado pela sua participação no programa Fala Doutor. Até uma próxima oportunidade. Nosso próximo encontro é na quarta-feira que vem. Boa noite, até lá.